Fazia um tempo que eu não fazia um desafio por aqui, então eu pensei, por que não fazer um desafio de 7 livros em 7 dias? Eu já fiz um desafio parecido com esse, que foi de 5 livros em 5 dias. E normalmente eu vejo vídeos como esse na gringa e por aqui eu vejo a Michelle fazendo bastante desse projeto. Eu já sei os nomes dos livros que eu vou ler, mas como tem chance de eu mudar alguns deles ao longo dos próximos dias, eu resolvi ir mostrando conforme as leituras forem iniciando. E hoje eu comecei a leitura de O Velho e o Mar do Hemingway. Deixa eu ver que dia que é hoje, por sinal. Hoje é dia 18/2. Vou fazer a releitura então dessa obra e eu acho que vai ser legal revisitar, porque na primeira vez que eu li esse livro eu achei ok, e depois eu fiquei refletindo sobre o livro e mudou muito a minha percepção. Tanto que tem uma parte aqui dele, gente, que é belíssima. Ele fala: eu prefiro fazer as coisas sempre bem, então se a sorte me sorrir, estou preparado. E eu acho que dá para fazer um tratado filosófico só sobre essa parte. Eu comecei hoje de manhã, como vocês viram nos takes iniciais. Eu estou na página 64. Nessa minha edição aqui, o livro, a história em si, vai até a página 134, então tô quase na metade. E tem alguns textos de apoio nessa edição que é belíssima, por sinal. Então, vou seguir na leitura. Hoje eu tenho bastante coisa para fazer. Eu me tornei em 2025 a pessoa do planner. 2025 está sendo um ano de muitas mudanças para mim, para ser bem sincera. Então, eu preciso ler o livro, preciso fazer um vídeo do Papiro, que eu vou fazer uma conexão com o livro do Terry Eagleton, do Como Ler Literatura, com o início do Crime e Castigo. Então, vou desligar aqui e já vou começar esse vídeo. Preciso fazer um update nos vlogs e, de certa forma, isso daqui também é um vlog de leitura. Preciso organizar também os próximos vídeos do Papiro, ajustar as minhas metas de leitura e começar esse vídeo, que é o que eu estou fazendo agora. Então, vocês vão me acompanhar aí ao longo de uma semana, basicamente. E eu tô pensando como que vai ser isso, porque no domingo eu tenho a minha primeira corrida de rua, né? E eu acho que vai ser um dia que eu vou estar assim, morta no final. Não sei se é um dia que eu vou conseguir ler, mas qualquer coisa eu vou adiantando, né? Por exemplo, esse daqui eu acho que eu termino hoje, e daí eu tento adiantar um pouquinho do próximo livro que eu for ler. Assim, os 7 livros em 7 dias eu não tenho que ler exatamente naquele dia, mas ao final de 7 dias essas leituras precisam ter sido feitas. Então vamos ver se dará certo. A gente vai atualizando aqui conforme as coisas forem acontecendo. Hoje é quarta-feira. Ontem eu li O Velho e o Mar. Não vou fazer ainda meus comentários, porque eu tô participando de uma leitura conjunta, né, desse livro. Chegou o livro aqui, tá? Por isso que eu tô abrindo. Esperar a discussão do clube para fazer os meus comentários, ver o que muda das minhas impressões iniciais. E hoje, como vocês viram, eu comecei a leitura do Corvo. Eu tô lendo pela edição da Companhia das Letras, e nessa edição eles têm uma versão que é do Fernando Pessoa e outra que é do Machado de Assis. E tem daí a versão original também, que quando eu terminei essas duas, fiquei com essa vontade de ir pro original. Confesso pra vocês que na hora que eu fui pro original em inglês, eu senti um pouco de dificuldade por conta do inglês, né? Que não é o inglês que a gente usa hoje em dia, mas é muito melhor. E essa edição da Companhia das Letras tem bastante texto de apoio, então eu tô nesses textos. Teoricamente, pro desafio aqui eu não precisaria ler, porque eu tô lendo só as obras, né? Mas eu fiquei com vontade e eu acho que eu tenho tempo. E o que acabou de chegar aqui foi o Guerra e Paz. Eu comprei de um sebinho online que eu vi, que a Gabi me mandou, na verdade. Então,
Eu não sei, gente, se eu dou conta de incluir mais essa leitura agora, mas é um livro que eu não tinha. E se você viu um dos últimos vídeos aqui do canal que eu organizo a minha estante, vocês vão ver que o meu nicho de literatura russa tá assim no limite. E eu acho que logo logo ela vai ficar totalmente cheia, porque eu ainda tenho que comprar alguns livros russos que estão nas minhas metas de leitura para 2025. Acabei de ler O Corvo e eu vou dar uma pesquisada agora, ler assistir alguns vídeos. Mas eu acabei de falar dessa edição aqui que tem alguns textos complementares, né? O principal texto vai falar muito sobre métrica, sobre narrativa, sobre a forma com que o poema é estruturado. E confesso que não é a parte que me interessa sobre poemas, assim. Eu já não sou a pessoa super de poemas, apesar de eu ter gostado desse do Paul. Eu acho que de tudo que eu li até dele até o momento, é o que eu mais gostei. Eu li no ano passado as Histórias Extraordinárias, mas eu ainda quero entender algumas coisinhas, então darei uma pesquisada e volto depois aqui com as minhas considerações finais. Terminei as minhas pesquisas aqui e vou comentar um pouco, tá, sobre o poema. Não tem como não dar spoiler, gente, então eu vou deixar a minutagem aqui das leituras na descrição, e daí caso vocês não queiram, tem como vocês pularem, tá, essa parte do vídeo. Aqui a gente vai ter um jovem, né, um homem sentado no seu quarto barra escritório, meio lamentando o luto da perda de sua amada, que é a Lenora. Enquanto ele está ali, ele escuta alguma batida, assim, ele acha que é alguém de começo, mas na verdade ele abre a janela e vê que tem um corvo. O corvo entra, ele senta num busto de Atenas, se não me engano, e que tem uma representação que Atenas é a deusa da sabedoria, da consciência, e daí esse corvo, ele vem como um sinal do mal, né? O corvo, a gente sabe, né, que culturalmente ele tem essa visão meio negativa. E daí ele vai começando uma conversa ali com o corvo, no começo em um tom de brincadeira, e o corvo apenas diz nunca mais ou nevermore em inglês. Ele vai e pergunta para esse corvo se ele vai ver a Lenora, sua amada, no paraíso, e o corvo fala novamente, nunca mais, é a única coisa que o corvo fala ao longo de todo o poema. Ele é um poema com muito simbolismo, gente, eu achei isso bem interessante. Para começar, a gente tem esse papel do corvo, né, dessa figura que ele vai representar o sobrenatural. Dá pra gente pensar, né, o quanto disso de fato estava acontecendo, estava sendo um delírio ali do próprio narrador, porque ele comenta que ele estava meio insone, que ele estava meio cochilando quando chega o corvo, então para mim é uma das interpretações possíveis. E aqui a gente tem também o aspecto da loucura, do desespero, do que ele tá submetido por conta do luto que ele tá vivenciando. A gente não tem muita informação dessa amada dele. E uma coisa que eu achei interessante é que ele fala do que ele tá num umbral. E que ele pergunta daí se ele vai encontrar a amada no paraíso. Então, obviamente, me remeteu um pouco a Divina Comédia, né? Essa jornada que o Dante faz em encontro da sua amada. Então, a gente percebe aqui certas similaridades. E essa situação dele ter uma assombração, digamos assim, que é o corvo que vem trazer uma mensagem, que vem mostrar, de certa forma, uma assombração, me lembrou um pouco a cena do Morro dos Ventos Vivantes, quando a Catherine meio que assombra a casa ali do Heathcliff, quando... eu esqueci o nome, que a história introduzida por ele é o primeiro narrador, né? Me lembrou um pouco essa cena. É um conto extremamente gótico. Nessa edição da Companhia das Letras tem, então, a tradução do Fernando Pessoa, do Machado de Assis e a original. Se vocês tiverem domínio ali do inglês, eu recomendo que façam a leitura no original, que eu achei muito melhor. Tem algumas palavras que a gente não conhece porque não tá mais no vocabulário do inglês de hoje em dia, mas se você ler pelo Kindle, tem como você clicar na palavra e pegar a tradução na hora, o que facilita bastante e deixa aí a nossa vida um pouco mais tranquila. Agora, deixa eu ver o que eu vou pegar para ler. Ainda são 2h20 da tarde, então eu vou engatar em mais uma leitura. Eu recebi a recomendação desse livro daqueles que queimam livros, do George Steiner. Ele é um livro de não ficção, então eu acho que vai ser legal dar uma intercalada, porque eu já li O Velho Mar,
Já li O Corvo, então eu tô no meu segundo dia do desafio do 7 em 7, tô começando o terceiro livro, acho que vai dar certo. Eu ia na verduraria comprar a verdura que a gente tá sem. Nossa, essa luz tá péssima. Piorou mais ainda. E começou a chover. Daí são 5h30 agora, 5h40. Coloquei daí a beterraba e o chuchu pra cozinhar, pra janta. Não, deixa eu ver que horas são. É 5h40 exatamente. E comecei aqui o Rudan, do Turgenev. Depois eu volto aqui falar sobre aqueles que queimam livros. Vamos atualizar aqui então as leituras. Vocês viram que eu acordei cedinho. Eu fui treinar, gente, eu tô com um sono, meu Deus do céu. Às vezes eu cochilo depois do almoço, mas hoje eu não consegui. Então vamos do jeito que dá mesmo. Eu tô com cafeína no corpo e parece que nada, sabe? Mas, deixar um testemunho que minha estante ainda está organizada, tá? Porque uma galera comentou ou no meu Instagram ou no vídeo do YouTube de organização, né, aqui da biblioteca, que eu não ia conseguir manter organizado, mas eu tô tão apaixonada pelo jeito que ficou que eu tô conseguindo manter, e o fato de eu estar lendo pelo Kindle também contribui um pouco para esse resultado. Mas eu queria começar falando sobre aqueles que queimam livros, que foi o primeiro que eu terminei, né? Eu já terminei mais um, mas eu falo sobre ele na sequência. Eu curti esse livro, acho que eu dou umas 4 estrelas ali pra ele. Eu gosto de livros, né, que falam sobre a leitura, sobre o ato de ler, sobre leitor, sobre autores e a relação dos leitores com as obras, enfim. E eu queria comentar alguns destaques aqui que eu fiz no livro. Eu abri as minhas anotações do Kindle no computador, porque eu odeio pesquisar as anotações no Kindle. Ele não aparece o trecho inteiro, né? Então isso me incomoda um pouco. Mas uma das primeiras coisas que ele fala, que eu gostei bastante, é que a depender do momento da vida do leitor, um livro suscitará reações completamente diferentes. E aqui eu super concordo com ele, porque eu tô uma pessoa super adepta das leituras, tem livros na minha estante que eu já li 2, 3, 4 vezes, e cada vez que eu vou para a obra, apesar de ter muita familiaridade já, eu não sou a mesma e eu acabo percebendo coisas que eu não havia percebido no começo, né? E ele fala que os livros são a chave de acesso para nos tornarmos melhores. Óbvio que eu super entendo as pessoas que utilizam a leitura, a literatura como um escape, como aquele momento de descompressão no dia, de realmente ter um pouco mais ali de respiro, né, numa rotina muito puxada ou muito estressante. Eu posso me dar o luxo de buscar livros que vão falar mais de crises existenciais, de personagens problemáticos, com a saúde mental ali bem debilitada. Então, eu acabo preferindo livros assim, como vocês sabem. E a minha sensação é que com livros assim eu consigo compreender mais o ser humano. Isso é algo que eu tenho desde criança, assim, de tentar entender por que o ser humano age do jeito que age. Por isso que eu entrei na faculdade de psicologia, né? Então a literatura, a psicologia me ajuda aí realmente com outras perspectivas. E ele fala uma coisa que eu achei bem interessante também, que as obras elas sobrevivem e os autores morrem. Eu sou o tipo de leitora que pesquisa sobre a vida do autor, que pesquisa ali tudo que é de importante, que eu considero importante, né, para leitura, mas eu sei que nem todos fazem isso e tá tudo bem também. Mas vamos pensar que a grande maioria dos leitores não se debruçam nessa leitura mais aprofundada, de pesquisar sobre o contexto da obra e tudo. Isso faz realmente que os autores permaneçam, né, se permaneçam mortos e a gente consiga daí aproveitar somente as suas obras. E eu acho isso muito curioso, porque fala de um autor que teve toda a sua capacidade literária e a gente tem só acesso à sua obra. Eu acho isso ainda mais curioso porque quando a gente fala de cientistas importantes e tudo, a gente também acaba tendo acesso somente à sua contribuição para a ciência
e não sobre quem aquelas pessoas eram. E eu acho que por isso que tantas pessoas gostam de biografia. Eu estou me rendendo aos poucos a esse gênero, né, esse estilo de leitura, mas eu acho legal que ele aborda isso aqui também. E tem uma parte que ele comenta que eu achei muito curioso, assim, que eu sinto que cada vez mais as pessoas estão lendo a mesma coisa. Óbvio que isso é por conta de uma influência da internet, das redes, né, das book redes. Então, pessoas que têm um gosto similar que o seu acabam lendo livros, você pega a indicação e tudo, mas eu vejo que cada vez mais, né, as leituras se repetem. Mas uma coisa que ele fala daí, que muitas vezes aquele livro que vai transformar a nossa vida, ele tá esquecido na estante. Ele comenta, por exemplo, aí das sebos, né, que você vai e acaba descobrindo novos títulos, e que eu gosto muito de aproveitar as recomendações da Amazon, por exemplo, porque eu acabo descobrindo coisas que têm relação com aquele livro, algo que tá um pouco fora, né, do meu radar, e eu aproveito também as sugestões de vocês aqui nos comentários. E eu achei isso muito interessante porque faz com que talvez a gente saia um pouco da repetição de comportamentos, de padrões, quebre isso e se desafie a encontrar novas leituras. Eu acho que assim, gente, eu fiz bastante anotação nesse livro, acho que não compete eu abordar todas por aqui, mas eu acho que é um livro bacana, um livro super curto de ler. Eu acho que eu não tinha lido nada do Steiner ainda, então gostei dessa surpresa. O outro livro que eu li é o Rudan, eu acho que é assim que se escreve o nome, e ele tá na minha lista de 25 livros para 2025. É um livro do Turgenev e, gente, eu não gostei de nada do Turgenev além do Diário de um Homem Supérfluo. Eu sei que tem várias pessoas que adoram a obra dele, mas não teve nada que me pegou assim, e o Rudan foi a mesma coisa. E lembrando do vídeo que eu comentei aqui, um vídeo que eu fiz, né, das compras que eu me arrependi de livros, esse projeto tá sendo um bom exemplo, assim, que tem livros que eu não compraria. Então, o Corvo não compraria, o Rudan não compraria, ou aqueles que queimam livros eu provavelmente não compraria também. Então, eu consegui ter acesso a esses livros através do Kindle e a minha conta bancária ficou extremamente feliz. E o Rudan não é um livro que é barato, ele normalmente tá ali por volta de uns R$ 40. A gente vai ter aqui um primeiro livro publicado, se eu não me engano, do Turgenev, vai falar do homem supérfluo. E uma coisa que, assim, eu achei interessante nesse livro, bom, deixa eu falar um pouco a sinopse antes. A gente tem uma sociedade russa, obviamente, da aristocracia, que tá passando o verão no campo, como era extremamente comum de acontecer. E daí a gente tem um personagem que é inserido nesse contexto ali, que é o Rudan. Ele acaba meio que deixando várias pessoas encantadas por ele, por conta da sua eloquência com as palavras, com seu conhecimento. Mas tem alguns homens também que ficam extremamente incomodados com ele, porque fala que ele meio que joga confete em cima de si mesmo e que não necessariamente está contribuindo, ele é um homem muito mais de palavras do que ação. E na própria introdução do livro, tem aqui a definição do homem supérfluo, que é o homem das ideias, o idealista que não consegue colocar em prática suas ideias, que é basicamente o que ele vai fazer aqui no livro. A gente vai ver que ele vai se afeiçoar, então, com essa casa, né, que eles estão frequentando, é de uma matriarca, e ela tem uma filha, e essa filha acaba se afeiçoando ao Rudan, que é o personagem que é inserido, então, nesse contexto. Só que tem uma coisa que, assim, eu achei interessante nesse livro, porque dos outros livros que eu li com personagens supérfluos, a gente vê uma melancolia muito grande, a gente vê um sentimento realmente de desvalia, de deslocamento. E aqui o Rudan, ele é esse homem meio pavão, sabe? E ele não está consciente do seu desvalor em algumas situações. E quando eu lembro do Diário de um Homem Supérfluo, ali a gente tem um homem extremamente abatido pela vida. Ele está extremamente marginalizado nessa sociedade, ele não consegue estabelecer relação com as pessoas. Aqui o Rudan não consegue também estabelecer
a relação com as pessoas, mas porque chega no momento que ele se torna intragável e não porque ele não consegue ter ali relacionamentos interpessoais. Isso eu achei interessante porque foge um pouco dessas outras obras que eu conheço, que são personagens, como eu disse já, né, melancólicos, e isso me pegou um pouco de surpresa, porque eu estava esperando um livro realmente um pouco mais depressivo e não foi o que eu encontrei. E ele fala no final do livro, né: "Será possível que eu não servi para nada? Será que não tenho ocupação na terra?". E essa sim é um tipo de reflexão do homem supérfluo. Aí sim a gente começa a ter um tom um pouco melancólico. Então todo aquele homem de ideias que ele ia pingando de casa em casa, de núcleo social para núcleo social, criando amigos e também criando inimigos. Tinham sim algumas pessoas que quase se tornavam devotas dos seus pensamentos, mas ele tem um fim que é típico dos homens supérfluos. Então, nesse ponto eu achei interessante, mas assim, não é uma obra, meu Deus do céu, que obra-prima. Eu confesso pra vocês que agora eu estou com um pouco de receio de reler o Diário de um Homem Supérfluo. Óbvio que eu gosto desse livro porque ele me pega num sentido muito pessoal, de como às vezes eu me sinto nessas relações interpessoais, como que eu me sinto nesses meios sociais, e eu me identifiquei muito com esse personagem nesses momentos, mas tô com medo de reler essa obra e acabar mudando também a minha opinião. Talvez eu postergue um pouco, porque é melhor a gente morrer na ignorância, né? Vou continuar aqui meu trabalho e eu acho que agora eu vou ler o Édipo Rei, que é uma releitura também que eu queria fazer esse ano. Eu li na época da faculdade, quando eu estava estudando psicanálise. Obviamente que hoje o meu olhar é completamente outro e vou iniciar essa leitura por aqui então. Bom dia, hoje é dia 22 de fevereiro. Ah, que sono. E são 6h20 da manhã. Eu já li um pouco aqui. Eu tô. Faltam 20 páginas, 30 páginas do Sob o Sol no Meu Sangue, do Igor Chacon. Mas não é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu terminei de ler ontem o Édipo. Eu li por essa minha edição aqui, que tem o Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e as Nuvens. E eu já havia lido o Édipo na faculdade, por conta da disciplina de psicologia, de psicanálise, mas, gente, olhando agora, anos depois, o Freud cheirou alguma coisa, fumou alguma coisa pra chegar no complexo de Édipo, porque assim, eu me admiro, sabe, algumas extrapolações que a psicanálise faz de pegar histórias, contextos, até mesmo a própria obra do Dostoiévski, que muitas vezes serviu de embasamento para as teorias do Freud. É engraçado porque a gente vê alguns desses elementos no cotidiano, mas eu acho que é uma grande forçação de barra, assim. Gostei de reler. Eu faz muito tempo que eu tinha lido, né? Então eu não lembrava o que que tinha na obra em si, porque eu conheço a história, conheço um pouco do que acontece antes, um pouco do que acontece depois. E o Édipo em si, ele é só um recorte da história, tanto que tem a trilogia tebana, né? Acho que é tebana. Tem a Antígona, Édipo Rei, eu não lembro qual que é o outro. E nessa parte aqui especificamente, a gente vai ter o Édipo tentando descobrir como que o rei anterior, né, a qual ele acabou sucedendo, morreu. E daí quando ele descobre que foi ele mesmo que matou. E mostra daí o que que a esposa barra mãe dele faz e o que ele faz consigo mesmo, mas não tem a parte em que ele vai sair andando, sabe? A parte da peregrinação dele. Gostei. É uma obra muito rápida de ler, né? Muito tranquila. Eu queria comentar duas coisas que mais me chamaram a atenção. E que tem uma hora que o Édipo fala, né? Eu salvei essa cidade. É quanto basta. Porque quando ele chegou ali na cidade, eles estavam sendo.
eles estavam sob o domínio da Esfinge, né? E daí o Édipo, isso não aparece aqui, né? Isso aparece em histórias pregressas. Ele conseguiu desvendar o segredo da Esfinge e trazer a liberdade pro povo. Gente, eu tô muito descabelada, né? Eu acho engraçado, porque algumas pessoas acham que por conta de eu acordar cedo, eu tô sempre disposta, mas hoje é sábado, tô cansada. Mas, então ele fez essa bondade, né, digamos assim, ele salvou essa cidade. E quando ele fala e quanto basta, eu fico pensando assim, quantas bondades são suficientes para eximir alguém de um crime, que é o crime que ele cometeu, sabe? Eu acho que isso não é uma pergunta que tem resposta, mas é algo que eu me peguei pensando, assim, na hora que eu li essa peça. E é muito engraçado que no começo, né, ele vai falar que não pagarei a mácula por outrem. Quem matou antes um rei, bem poderá querer com suas próprias mãos matar-me a mim também. Presta um serviço a Laio e simultaneamente sirva a minha causa. Que quando ele fala que ir atrás do criminoso, ele tá fazendo um bem a ele mesmo, porque ele estará atrás de um regicida, né? Essa história também me lembra porque tem um momento que ele vai julgar o Creonte, que é o irmão da Jocasta. A Jocasta? Acho que é a Jocasta, né? A sua esposa barra mãe. E ele vai julgar muito rápido porque ele acha que o Creonte ele tá macumunado com o oráculo pra colocar a caraminhola na cabeça do Édipo. Esse rápido julgamento que ele faz me lembrou um pouco como o Otelo julga muito rápido a Desdémona na peça. E que, da mesma forma com que ele for julgado rápido, ele julga rápido as outras pessoas, né? Tô aqui sob o sol do meu sangue, gente. Eu acho que eu não sou a pessoa de contos. Tô gostando das histórias. Tem contos aqui bem legais, bem doloridos. Fala sobre seca, fome, morte, solidão, desamparo. Bem pesado mesmo. Mas eu acho que eu preciso de mais páginas pra desenrolar uma história, sabe? Aqui também os contos são super curtos. E eu tava lembrando da minha sensação com os contos do Machado, que normalmente as coisas acontecem muito rápido, eu fico meio perdida, sabe? Que o Machado tem uns contos de 8, 10 páginas. Daí eu normalmente eu leio e já releio pra entender o que tá escrito. E eu acho então que eu não sou a pessoa de conto, sabe? Eu preciso de mais páginas para as histórias serem desenvolvidas. Mas estou terminando esse daqui. Ele tem 120 páginas, eu estou na 93. Terminei aqui o Subsol do Meu Sangue, acho que são 7h15, 7h20 agora. Eu gostei dos contos, eu acho que o Igor tem uma escrita bem bacana, bem legal. Só que eu fiquei com uma sensação, gente, eu tenho um pouco de dificuldade com histórias do sertão, de seca, de fome. São livros que dificilmente eu consigo ler e gostar. Eu acho que é uma miséria, uma pobreza assim tão grande. E eu fiquei com aquela sensação de que, gente, eu não conheço um livro que fale sobre o Nordeste, o sertão, que seja bom, que seja positivo, que não seja assim, essa desgraceira, sabe? Se vocês tiverem indicações, deixem aqui nos comentários, porque quando eu vejo que é um livro que vai abordar o sertão ou o Nordeste, eu acabo evitando, porque é isso que eu acabo sempre encontrando nos livros, sabe? Mas pode ser total estigma da minha parte, total desconhecimento também de outras obras. Então me ajudem aqui. Eu gostei pessoalmente de alguns contos aqui. O primeiro eu acho que é muito triste, assim, de partir o coração. E acho que vale, sim, a leitura, principalmente se você gosta desse tipo de leitura, esse tipo de atmosfera no livro. Eu vou começar agora no Kindle, o papel de parede amarelo. Eu tinha comprado, na verdade, na Amazon, só que a capa chegou rasgada e, ai, gente, o livro é minúsculo, 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 minúsculo. E eu paguei, tipo, sei lá, R$ 40.
sabe? E não valia, assim, pelo produto. Então, como chegou estragado, eu pedi a devolução e a Amazon fez aí o reembolso pra mim. Eu vou ler pelo Kindle porque eu acho que vai ser melhor, vou economizar e não vou precisar ficar com um livro aí desse preço e dessa qualidade, assim, na minha estante, sabe? Eu tô pensando, porque hoje é sábado, se der tudo certo, eu termino o papel de parede amarelo hoje ainda. E eu tenho domingo e segunda ainda de desafio, dos 7 em 7, porque aparentemente eu vou terminar os 7 em 7 hoje. Quero ver se eu não engato em mais algumas outras leituras e vamos ver daí o que eu dou conta de ler em 7 dias, já que os 7 em 7 praticamente acabaram. Eu tava revendo os takes que eu gravei aqui pro vídeo pra eu ver o que faltava eu falar e tudo, pra fazer esse fechamento de vlog. Eu percebi que todos os takes praticamente foram gravados aqui no escritório ou deu comendo. E é basicamente a minha rotina, gente, total sem glamour. Então eu passo boa parte dos meus dias aqui no escritório. E daí, comendo, fazendo as minhas refeições, né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo acompanhamento nutricional. Então eu passo boa parte do dia em função disso. Mas vamos lá, encerrando. Faltou eu falar do último livro que eu li pra vocês, que foi O Papel de Parede Amarelo. Eu fiquei bem feliz, na verdade, de ter devolvido esse livro, porque eu não achei tudo isso a história. É um livro que eu, de fato, não ia querer ter na minha estante. Na verdade, gente, dos livros que eu não tenho, né, ainda aqui na minha estante, não teve nenhum que eu fiquei com aquela sensação de, nossa, preciso comprar, quero ter aqui para reler. E isso é um ótimo sinal, né, de que eu economizei esse mês, isso é importante e reforça também o meu comportamento de continuar lendo as coisas pelo Kindle, pelo menos começar os livros e se eu engajar, alguns livros eu sinto que eu preciso ler no físico também, então caso isso aconteça, eu faço aquisição. Isso também vai dar uma desafogada na minha estante que tá mais cheinha ultimamente. Mas falando sobre o papel de parede amarelo, a gente tem uma moça, uma mulher, que ela acabou de ter um bebê e ela está com depressão pós-parto. O marido dela é médico e eles vão daí para uma casa mais retirada, meio uma casa de campo assim, para ela se restabelecer. Na época em que esse livro se passa, o restabelecimento de um adoecimento mental era a pessoa não fazer nada, a pessoa não pensar em nada, a pessoa não se mexer praticamente, porque se tinha a convicção de que as pessoas não podiam se preocupar com nada, não podiam trabalhar. E tem um aspecto interessante porque ela fala que o marido dela, né, da forma com que o marido dela, por ser médico, atua e entende esse adoecimento mental dela. No começo do livro ela fala que ele não acredita que ela tá doente e a gente vê que ao longo de todas as páginas ela tá ali de certa forma tentando convencer ele de que ela tá doente, que ela não tá se sentindo bem e que ela precisa fazer alguma coisa. E daí ela tá num quarto com um papel de parede amarelo e como ela não pode fazer nada, ela fica olhando fixamente para esse papel de parede até que ele começa a criar de certa forma vida e ela vê uma entidade ali, um ser atrás desse papel de parede rasgando para sair. Eu entendo que é ela mesma nessa parte do livro, ela querendo se livrar, sair daquilo dali. Outra coisa que ficou bem claro, assim, pra mim, é o quanto que ela não queria preocupar o marido. Então, você percebe que em diversos momentos ela se negligencia pra não incomodá-lo, pra concordar com ele, pra, enfim, né, tá ali de uma forma um pouco mais passiva nessa situação. Isso só vai piorando o seu sentimento, o seu estado mental, até que a gente tenha ali um desfecho condizente, eu acho, com a construção da obra. Na edição que eu li, eu acho que o livro não tem nem 70 páginas, assim, ele é bem curto mesmo. Na edição que eu tô vendo aqui na Amazon, da José Olimpo, ele tem 112 páginas, mas se eu não me engano ele tem tem texto de apoio também. Então isso dá uma inchadinha. Eu tinha pensado, né, quando eu terminei, porque eu acabei fazendo o 7 em 5 e não o 7 em 7.
Mas eu pensei daí, né, no sábado e no domingo eu ler mais coisas, só que no sábado eu fui ali atropelado por uma cólica infernal e um cansaço, assim, imenso. E no domingo foi a minha primeira corrida de rua, a gente já tem vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram ver. Eu tô lutando desde maio do ano passado, maio de 2024, com uma compulsão alimentar. Eu tenho um look básico e tenho um sonho, que é o Corre 4. Consegui talvez fazer abaixo de 1h20. Garoto, chegou lá no... E daí eu só descansei. Na segunda-feira também eu tava bem debilitada ainda, tendo que editar o vídeo que ia ao ar nos próximos dias, né? Então dei uma descansada, então 7 em 7 se tornou 7 em 5. Eu achei que poderia ter se tornado um 9 em 7, mas acabou não dando. E vamos fazer então um fechamento aqui. Eu li O Velho Mar, que foi uma releitura, O Corvo, do Poe, Aqueles que Queimam Livros, do Steiner, Rudan, do Turgenev, Édipo Rei, do Sófocles, Sob o Sol do Meu Sangue, do Igor Chacon e O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Gilman. Gente, não amei nenhum livro. O que eu gosto desses desafios é eu sanar a minha curiosidade com diversas coisas. Então, eu pego livros que eu tô sempre ali com vontade, com curiosidade de ler, mas que por conta de projetos e coisas em andamento, eu acabo não priorizando. Então, quando eu paro para fazer essas maratonas aí de leitura, eu pego esses livros que estão ali no meu radar, mas que eu acabei não dedicando o tempo que eu gostaria para eles. O que isso é bom e pode ser ruim também. Então, eu acabo concentrando em um curto espaço de tempo muitas leituras e que elas podem ser boas ou ruins. Eu gosto do Velho Mar, é um livro assim que eu acho muito bonito. Eu fiz até um post no Instagram falando um pouco sobre a minha experiência com ele. Eu tinha ficado de voltar a fazer os comentários sobre ele, né? Gente, é uma história bonita, mas a escrita do Hemingway não me pega. Eu sei que tem pessoas que são devotas dele, que são apaixonadas. Eu super entendo o apelo, mas eu gosto de uma escrita mais poética, com um pouco mais de digressão, mais filosófica. E ele tem uma escrita muito mais objetiva, né? Então isso acaba não me atraindo tanto. Eu acho bonita a história. Eu vejo que tem simbolismos interessantes no livro, e a gente tem discussão, né, porque ele fala que o livro não tem simbolismo, eu acho que tem vários, mas é um livro que, beleza, eu li e não vai mudar minha vida, e eu sei que muda a vida de muitas pessoas. Por sinal, esse livro me deu vontade de ler o Cândido, do Voltaire, porque a gente tem no Velho Mar esse velho extremamente obstinado, não sei se é otimista é a palavra certa, mas aqui a gente vai ter o Cândido otimismo, que ele vai então ter um pouco desse sentimento de superar as adversidades, mas uma pegada bem diferente, então eu fiquei com vontade de reler, mas eu acabei não encaixando, até era uma das opções que eu iria colocar pro 9 em 7. O Corvo, eu gostei do poema, mas eu não sou a pessoa da poesia, tá? Não rola pra mim. Eu gostei da história, mas não é aquilo que me encanta. Aqueles que queimam livros, eu gostei da experiência, mas não acho que trouxe nada de novo, assim, pra mim, tá? Então, li, conheci, foi meu primeiro livro do Steiner, então conheci a escrita dele, gostei bastante. Rudan, do Turgenev, mais uma decepção com o Turgenev. Gente do céu, será que eu não vou gostar mais nada desse homem? Eu vou ficar bem longe do Diário do Homem Supérfluo, vou demorar muito pra reler, porque vai que muda a minha opinião. Gostei de reencontrar o Édipo Rei. Eu ainda acho que a psicanálise às vezes dá uma viajada em algumas coisas, né? Mas respeito quem gosta, até tenho amigos que são. Sob o Sol do Meu Sangue é um livro do Igor Chacon, como eu comentei. Tem contos muito interessantes, bem diferentes do que eu tô acostumada a ler. Cada vez mais, como eu comentei, eu tô me vendo uma pessoa não tão adepta dos contos. Eu sinto um pouco de dificuldade disso com Machado de Assis também e outras coletâneas. Eu acabo não engajando, assim, sabe? Acaba não me prendendo. Mas se você gosta da temática do Nordeste, da seca, esse livro aqui tem tudo pra vocês gostarem. E por último, O Papel de Parede Amarelo, que é um livro que tava aí no meu radar desde o ano passado
E que, gente, não... Eu acho que ok, li, dei um check, mas nada mais do que isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem suas sugestões para um próximo desafio que eu possa vir a fazer. Eu sempre vejo livros que tenham no máximo 120 páginas, porque em um dia bom de leitura, eu leio 120 páginas com certa tranquilidade. Então deixem as contribuições de vocês. A gente já tem um vídeo aqui que eu fiz o 5 em 5, se eu não me engano. Vou deixar na descrição para vocês. Eu confesso que eu não tinha tantas opções assim quanto eu gostaria para fazer o desafio de agora, então conto com a contribuição de vocês, bem como o seu like nesse vídeo, a sua inscrição também aqui no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta, que é a área de membros aqui no canal, que sempre me acompanham em leituras maravilhosas, e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.